queridos, a paz do Machista esteja com vocês nesse novo dia, né? Quero declarar a vitória de Ial sobre a sua vida neste novo dia. Você sabia que nós, Ialdins, as nossas vidas são usadas tão fortemente para fazer tanta coisa, querido, coisas que a gente nem tem consciência, nem entendimento espiritual, nem natural. Nós somos usados pelo Criador para manifestar a sua glória, para resplandecer o seu poder sobre a terra. Sabia disso? Você sabia que o povo escolhido do Criador, apesar de serem muito perseguidos, sofrerem perseguições, né, rejeição, mas as nossas vidas são utilizadas como instrumento de bênção para a terra, para as nações, para os estados, para as cidades? Através das nossas vidas, pessoas superiores a nós aprendem conosco, mesmo sendo preparados, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade mental não provém de nós mesmos, né? Mas vem a sabedoria divina que vem nos inspirar para tais ações, para que fazemos a diferença nessa terra. Por isso que eu digo sempre, se você é um Ialdinho, você tem que se sentir feliz, agradecida a Ial por ter escolhido você, por ter revelado os nomes santos e purificados, porque a sua vida não é em vão, né? Só do simples fato de você conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho não foi em vão, né? Porque algo a mais irá transbordar da sua vida, né? Para que olhos que não veem, nunca viram, ficam vendo, ouvidos que nunca ouviram, venham ouvir, né? Que você foi um canal de bênção enquanto você esteve nessa terra. Que a sua vida foi usada para propósitos especiais, propósitos únicos, né? Por isso que existe um levante muito grande sobre a vida dos verdadeiros servos do Altíssimo Soberano, aqueles que têm verdadeiramente a revelação dos nomes do Pai e do Filho. E aquelas pessoas que de alguma forma entram nos nossos caminhos para fazer a diferença, né, para contribuir com alguma coisa, seja com a palavra, seja com alguma coisa que entra nas nossas vidas e vem tratar bem, vem nos abençoar de tal forma, né? Eles também são abençoados, a casa deles são abençoada, a família deles são abençoada. Isso é fato. Por isso que na palavra do Criador diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então isso é sério, isso é real, tá, querido? Aqueles que sempre nos abençoam, aqueles que estão em um coração limpo, puro, né? Estar sempre presente nas nossas vidas, sempre para trazer algum tipo de contribuição, seja espiritual, seja física, natural, não sei, querido. Eles são abençoados. O Criador, ele promete isso na palavra dele. Por isso que nós temos que sentir felizes porque somos abençoados. E aqueles que nos abençoam também são abençoados. A bênção, olha, quem está perto do Ialdinho tem que se sentir feliz, porque até aqueles que estão ao redor deles são abençoados, né? Muitos livramentos são tirados da vida deles pela benevolência do Pai, porque tem um Ialdinho ali intercedendo, invocando os nomes santos do Pai e do Filho, né? Então muitos são bem-sucedidos porque se apresenta na vida de um Ialdinho, né? Naqueles que creem em Ial e Yalcha. Então, se você é um desses, que o Criador vem te abençoar. E hoje nós iremos meditar no Salmo 68. Esse salmo refere-se, quando Dutti escreveu ele, foi um cântico de vitória de Ial sobre os seus inimigos. Então, nós iremos meditar, recitar esse salmo, porque esse salmo, ele declara a vitória do povo do Criador sobre os adversários, sobre os inimigos, né? Quem que são esses? Nossos inimigos são os principados e a potestade. Evidentemente que usa pessoas para praticar maldade, é claro. Mas só que eu quero declarar sobre a sua vida neste dia, né? A vitória do Criador sobre toda a adversidade, tudo aquilo que entrou no seu caminho para tentar atrasar, para tentar travar, tentar amarrar, tentar de alguma forma influenciar para que o povo do Criador seja prejudicado.
Mas eu quero declarar no nome de Yahshua Mashiach a sua vitória sobre essas adversidades, sobre os inimigos, né? Sobre os filhos da potestade do ar, ou seja, aqueles filhos da desobediência, aqueles que não creem em Yahshua, que usa da malícia, que usa da maldade para tentar te prejudicar. Mas eu quero declarar em nome de Yahshua Mashiach a sua vitória sobre esse povo, a vitória sobre os adversários, né? Se você crer, assim sucederá. Pai, no nome de Yahshua Mashiach, ministre em nossos corações essa palavra, nos dando entendimento, liberando o seu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre essa vida que está diante deste monitor, Pai. Que ela possa ser alcançada pela sua soberania e que a tua vitória, a vitória de Yahweh, possa estar sobre todas as adversidades, todos os seus inimigos, tudo aquilo que se levanta contra esta vida, contra esta casa. Que ela possa, durante essa semana, durante essa nova semana que vai começar, ela possa, sim, contemplar a materialização do seu poder, da sua autoridade sobre a terra. Assim seja, queridos. Se você crê, assim sucederá. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Sabe o que diz na palavra em Isaías 54:17? Que toda arma, ou seja, tudo aquilo que for projetado contra a sua vida não prosperará contra as nossas vidas. Toda língua maldita que levantar contra nós, seja por maldições, palavras, orações, invocações, nós mesmos a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, que somos servos, somos filhos do Altíssimo Soberano. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E ao criou céus e terra pela palavra, haja luz e hoje. Haja luz e ouve, né? Que nesse novo dia haja a luz da vitória sobre todos os seus adversários, todos os seus inimigos, em nome de Yahshua Mashiach. Se você crê, assim sucederá. Bora lá meditar na palavra? Vamos lá. Espera aí. A vitória de Yahweh sobre os seus inimigos. Levanta-se, Yahweh. Dispersa os seus inimigos, da sua presença foge os que o aborrecem, ou seja, aqueles que nos aborrecem, aqueles que se levantam contra as nossas vidas, eles fogem da nossa presença quando nós estamos consagrados, quando nós estamos em conexão com o próprio Pai através de Yahshua Mashiach. Porque essas pessoas, elas são usadas pelo adversário, pelo maligno. E quando nós estamos em sintonia, em conexão com o Pai, a presença dele, o rosto dele estando sobre nós, o mal não consegue prevalecer, não consegue permanecer nos locais onde nós estamos. Isso é fato, né? Não consegue. A presença, a luz é tão forte, o farol é tão forte, que o diabo ali sai imediatamente, que aquelas pessoas que são usadas, quando são usados pelas trevas, e quando você está em conexão com o Pai, com o Ruach Kadosh sobre você, as pessoas viram até a cara, não querem nem conversar com você, e não conseguem ficar no mesmo ambiente que você, porque quando a luz chega, querido, a escuridão tem que sair, isso é fato, né? Continuando. Então, Yahweh, ele dispersa os nossos adversários através da sua presença, isso é fato. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante ao fogo, assim a presença de Yahweh. Ou seja, imagina uma cera, quando nós vamos acender uma vela no fogo, ela não derrete. Então, assim, a presença do maligno, do adversário, quando ele está usando pessoas, sendo como cavalo dele, e quando nós estamos santificados, quando nós estamos na comunhão do Mashiach, sabe o que acontece? Quando nós chegamos, os adversários de derrete como cera, ou seja, foge da nossa presença, escorrega, é igual um sabonete, escorrega, porque não consegue permanecer no mesmo lugar que nós, né? E para eles é uma dificuldade muito grande estar na presença daqueles que estão com a luz do Criador, porque a luz incomoda as trevas, né? Haja visto que a luz não bate com as trevas, né? Então, ali os incomoda de tal forma que eles não conseguem permanecer no mesmo lugar, né? É interessante a presença do Criador, ela faz milagres extraordinários, queridos. Milagres extraordinários, creia nisso. Os justos, vamos aonde nós paramos, espera. Como se derrete. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Yahweh e fogam de alegria. Ou seja, os justos se alegram na presença do Criador, né? E quando nós estamos com a presença do Criador, nós estamos com o Ruach Kadosh dentro de nós, o nosso tempo, que é o nosso coração, né?
Quando ele se manifesta, materializa, a gente fica com o mundo pode estar de ponta a pé, como de fato está, o mundo está na calamidade, está decadência em todas as áreas, né? Nós vemos isso, só que eu não quero entrar em mérito, porque todos vocês têm consciência disso, que nós estamos na decadência do fim dos tempos, dos últimos dias, né? A decadência em todas as áreas, em todos os órgãos, estão a decadência. Nós temos consciência disso. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, nós sabemos que aquele que nos governa, aquele que é o dono do ouro e da prata, né? Aquele que provém todas as nossas necessidades, não é no homem que nós colocamos a nossa confiança. Nós colocamos nossa confiança no Altíssimo Soberano, aquele que criou os céus e terra, porque ele disse que naquele dia, naquela hora que está por vir sobre a terra, e já está começando a acontecer essas manifestações, eu guardaria os meus, né? Então a gente sente sim, nós sentimos, apesar das tribulações, apesar das adversidades, a gente sente feliz por causa da presença do Mashiach, por causa do Ruach Kadosh, do nosso Criador sobre as nossas vidas. Nós sentimos alegres, felizes, em paz, conseguimos deitar e dormir tranquilamente, ao contrário do ímpio, nem consegue dormir, né? Continuando. Cantai a Iau, salmodiai o seu nome, exaltai o que calvaga sobre as nuvens. Eterno é o Iau, eterno Iau é o seu nome, exultai diante dele. Ou seja, nós temos que estar sempre com cânticos, louvores, adorações, meditando na palavra, adorando, sendo feliz na sua presença, porque o seu nome tem poder, o seu nome é poderosíssimo. A unção que há nos nomes que nós mencionamos, Iau e Iau, são poderosíssimas, são fortíssimas. Então, através do nome dele, nós invocando através de Yahshua Mashiach, nós somos salvos, nós somos livres, nós somos guardados, nós somos protegidos, querido. Se você tem consciência disso, muitas coisas é como se você estivesse guardando-se de muitas adversidades à frente. Quando nós conhecemos verdadeiramente o nome do Pai e do Filho, ele nos conduz o caminho, né? Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, a rota que nós devemos traçar para as nossas vidas. Os nossos projetos, se não estiver em concordância, em alinhamento com ele tira dos nossos caminhos. Porque nós vivemos em obediência, porque nós vivemos em temor ao seu nome, que nós sabemos que o nome dele tem a diferença e faz a diferença nas nossas vidas. Então, isso por si só já é vitória sobre os nossos adversários e inimigos. E não somente isso, aquelas pessoas que realmente servem o Criador, aquelas outras, ou muitas pessoas, já aconteceu de você chegar em determinados ambientes, determinados locais, e as pessoas falam assim, é tão bom ficar do seu lado, eu sinto uma presença tão forte, tão gostosa, eu sinto algo diferente, eu sinto uma paz. Já aconteceu com você, Aldinho? Já aconteceu com você, irmã? Então, isso significa que o Ruach Kadosh dele está tão forte, a luz dele está na nossa vida tão grande, que as pessoas sentem bem de estar conosco, de conversar conosco, de estar na nossa companhia. Isso é porque transmite uma paz, transmite um bem-estar às pessoas que se aproximam da gente, né? Ao contrário daqueles ímpios, daqueles transgressores, porque quando ele se aproxima da gente, eles sentem um terror, é como se fosse um fogo, né, queimando, né, aquele mal, eles não conseguem permanecer, e é impressionante, quando você vê que a pessoa está sendo usada pelas trevas, quando ela aproxima de você e você repreende mentalmente, não precisa nem de humilhar ninguém, né? A gente não precisa, a gente pode fazer na mente mesmo. Você vê que ela é tão usada pelo mal, que ali é uma atuação maligna, que ela muda até o semblante, né? Ela muda o semblante, o que ela estava propondo a fazer, ela nem consegue fazer mais, né? Vamos continuar para finalizarmos? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Iau em sua santa morada. Iau faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ou seja, ele é pai dos órfãos, das viúvas, né? Juiz das viúvas, né? Ele faz justiça às viúvas, os órfãos, né? Iau é perfeito. Ele faz com que o solitário more em família, né? Aquela pessoa, por mais que
ela tem uma família, diz que tem uma família, mas ali ela vive uma solidão, porque por causa dos seus valores, dos seus princípios. De repente, os valores dessa pessoa não são os mesmos dos pais, dos irmãos, né? Dos tios, dos avós, porque as pessoas, nós, igual diz, assim, a palavra do Criador nos diz, nós somos seres únicos e especiais. Cada um tem o seu pensamento, tem a forma de pensar, de crer, de acreditar, né? Por mais que as pessoas consigam ver a materialização do Criador nas nossas vidas, o seu agir, a sua movimentação sobre as nossas vidas, muitos ainda duvidam, muitos ainda deixam a desejar, critica. E as pessoas geralmente, quando nós nos convertemos, as primeiras pessoas que vão levantar contra a gente são os próprios da casa, são os primeiros. Por quê? Porque não vão aceitar os nomes verdadeiros, ainda mais se não serve o Criador, né? Porque muitos às vezes servem, mas com nome de blasfêmia, igual nós um dia servimos, com nome de blasfêmia, né? Mas aí a gente tem a oportunidade de ser chamado pelo Criador para conhecer essa verdade. Aí os levantes começam em casa, na vizinhança, no trabalho. Isso é normal, querido. Porque enquanto está levantando é porque você está em movimento, é porque você está sendo usado, é porque o Ruach Kadosh dele está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O pior seria se nada tivesse acontecendo. Quando você acha que você está vivendo uma paz tranquilamente, que tudo está certinho, você, entre aspas, o diabo dá a sensação que está tudo certinho, que não tem nada fora do lugar. Aí você coloca a sua baba de molho, aí você começa a orar, fala, opa, onde você está, diabo? Onde você está? Pode procurar que ele está em alguma área, né? Isso é fato. Continuando, então ele tira o solitário e faz com que o solitário more em família, ou seja, aqueles que vivem rejeição na própria família, eles conseguem constituir sua própria família, viver sob a submissão do nosso Criador e do nosso Salvador e serem felizes, sentir paz, né? Ter tranquilidade na alma, conseguir dormir tranquilo, trabalhar tranquilo. Então, eles são abençoados, né? Pelo simples fato de temer o Criador, ter temor ao Criador, né? E o Criador tira ele daquele cativo, daquela prisão, daquela amarra espiritual que ele está vivendo, aquela opressão maligna dentro da sua própria casa, assim, entre aspas, na casa dos seus parentelas, e consegue se libertar, né? Dá à pessoa uma tranquilidade para ela, com novas conexões, novas pessoas entram no seu caminho, né? Nova vida, muda de cidade muitas vezes, outras muda de emprego, outras... O Criador, ele prospera, querido, em todas as áreas. Só pelo simples fato de você conhecer o nome dele, você já recebeu prosperidade dos céus. Porque isso aí, apenas 10% da população tem essa revelação. E se chegar até você já é próspero, já se considere próspero, porque todo aquele que invocar ele de todo o coração será bem sucedido em todos os quesitos, em tudo que você fizer, coisas que você faz, querido, que você nem imagina que vai repercutir. O Criador usa daquela situação que aos olhos humanos é maligno, né? Porque quando a pessoa está na carne, ela não consegue ver nada espiritual. Ali o Criador usa a sua vida, a sua família, para resplandecer, para a glória dele, ó, manifestar, para que cadeias caiam por terra, correntes sejam quebradas e que muitas coisas que estavam em andamento para o mal seja paralisado através da sua vida, ele usa a sua vida, né? Aquilo que estava sendo usado malignamente seja interrompido, né? O mal, ele tem medo do Criador, ele tem medo. E aquelas pessoas que são usadas pelo mal, apesar de fazer maldade, elas têm medo. Não tem temor, mas tem medo. Porque sabe que a vida delas são limitadas, que elas não têm controle da vida e da morte, que quem tem é o Criador, e que o dia que ele quiser, se não se converter, né, coisa boa não acontece, né? Então, por mais que você fale assim, ó, tá, ele faz coisa mal, ele é isso, mas ele tem medo. Você pode ter certeza que tem medo, porque sabe que vai ter resposta, sabe que vai acontecer alguma coisa no mundo espiritual. Porque antes de manifestar qualquer coisa, seja boa ou ruim, vai acontecer no mundo espiritual para depois acontecer no mundo sobrenatural, no mundo natural e físico. Então, seja coisa... Venha acontecer conosco uma coisa boa, uma coisa ruim, primeiro acontece no mundo espiritual, querido, isso é fato. Manifestação primeiro, a primeira manifestação é no mundo espiritual, para depois materializar no mundo físico natural. Então,
como diz a palavra, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, eu acho que nós estamos vivendo a última era, nos últimos dias. Então, acho que aqueles que ainda não têm temor, eu acho bom ter, porque as consequências são irreversíveis, né? Então, se voltar arrependimento verdadeiro, ainda tem, porque enquanto há vida, há esperança, né? Há salvação. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh e Yahshua serão salvos, isso é fato, né? Mas muitos não acreditam, mas todo joelho se dobrará e como nosso Criador, nome santo dos santos, Rei dos reis e Yahshua Mashiach, nosso Salvador Libertador. Assim seja, continuando. Então, os rebeldes, eles habitam em terra estéril. Isso é fato, né? Eles habitam em terra estéril. Por quê? Porque não tem temor ao Criador. Porque tudo compete ao Criador. Uma bênção, seja ela material, espiritual, física, financeira, sentimental. Quando nós temos temor ao Criador, não nos é alcançado, né? Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos, o Criador faz com que pessoas cheguem até nossas vidas, faz com que conexões aconteçam, faz com que coisas, para que venha nos alcançar, sem nosso esforço. Mas assim, evidentemente que primeiro nós vamos temer, orar, né? Entregar nas mãos dele e pedir que seja feita a vontade dele, né? Que nós estamos aqui para o seu ID, que seja feita a tua vontade, né? A gente projeta, planeja, mas os planos dele que tem que prevalecer. Eu sempre, desde quando eu aprendi a ter essa disciplina, esse hábito de falar que seja feita a tua vontade. Que antes a gente tinha medo, né, de falar seja feita a tua vontade. Porque às vezes a vontade do Criador não era as nossas vontades. Sempre é assim, porque nós somos carnais. A gente quer coisas diferentes, quer vida diferente, muitas vezes. E para viver a vontade do Criador, você tem que sacrificar algumas coisas. Você tem que andar por caminhos diferentes. A manada está indo para esse lado, então você tem que ir para o lado contrário. Sempre é assim, né? Continuando para finalizarmos. Esse salmo é um salmo grandinho, mas é muito edificante, querido. Então, preste atenção, observe as palavras, depois medite novamente. Porque vai trazer vida para sua vida, vai trazer luz para sua casa, vai trazer vitória do Criador sobre os seus adversários, sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos. Você vai receber vitória, você vai receber bênçãos através desse salmo, porque esse salmo é muito forte, só que, infelizmente, nem todo mundo tem paciência para assistir um vídeo até o fim, ou, muitas vezes, o diabo não permite, porque se deixar você ir até o fim, para você não ser abençoado, aí ele faz com que a pessoa fique impaciente, que a pessoa desiste de assistir, ou desiste de meditar a Bíblia, desiste de ouvir um louvor, para perder a bênção. Não perca, não, fica atenado, fixa aí, continuando. Ao saíres, ó Iau, à frente do teu povo, ao avançarem pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Iau. O próprio Sinai se abalou na presença de Iau, do Iau de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Iau, para a tua herança, quando já ela estava exausta. Tu a restabeleceste, aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Iau, fizeste provisão para os necessitados. O Salvador deu a palavra, grande é a falanges dos mensageiros de boas novas. Ou seja, então, o Criador ele vai à nossa frente, através do seu anjo, né? Para que nós possamos avançar, mesmo no deserto, né? Ali tem anjos conosco, e Yahshua sempre vai estar conosco. Você tem que crer nisso. E muitos anseiam pela presença do Criador, mas tem preguiça de ter um hábito, uma rotina para meditar na Bíblia, de louvar, de adorar, de buscar comunhão. Como é que você vai querer a presença dele se você não relaciona? Você já sabe que o único caminho é Yahshua. Você não obedece, você não tem temor, como é que você quer bênção sobre a sua vida? Não é isso? E a preguiça que o diabo... Você tem que tirar um momento do seu dia, querido. Você tem que fazer esse hábito. Você não tem o hábito você não tem a rotina de almoçar, jantar, tomar o café da manhã, café da tarde, da noite, o lanche da noite. Então, você tem que tirar um horário desse dia para dedicar ao Criador. Eu, particularmente, gosto de pegar pela manhã, entregando o meu dia, finalizando o meu dia. Quando dá tempo no meio do dia, eu também agradeço, né? Ele sempre vai estar no meu coração. O importante é isso. Mas você tem que ter um hábito, um horário, escolher um horário para você ter que é tempo, aquele momentinho com o Criador.
através de áudio. Então, copiosa chuva ele derramaste para a tua herança, né? Aqueles que são servos, são filhos dele, ele derrama a chuva no seu tempo certo, ou seja, as bênçãos no teu tempo certo, né? Mesmo quando o povo já estava exausto, né? Sem provisão, passando dificuldades, ali naquele momento, aqueles que perseveram até o fim, eles recebem o alívio, o refrigério na alma. Tem que continuar, tem que acreditar, tem que movimentar, né? O Eterno deu a palavra, grande é a falagem dos mensageiros boas novas. Ou seja, você está recebendo as boas novas. Você está recebendo uma palavra que ele está dizendo que estou te dando vitória sobre os seus adversários, sobre as suas adversidades, seja elas quais forem, financeira, espiritual, sentimental. Não sei qual que é a sua adversidade, porque a minha, de repente, não é igual à sua. As adversidades que eu enfrento, de repente, seja diferente da sua. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu sei que ele está dizendo aqui que vai mudar, vai melhorar. Já venceu. Então é acreditar, pegar essa palavra e guardar no seu coração. Rei dos exércitos foge e fogem. A dona de casa reparte os despojos, porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Ial é Barsá. Serra de elevações é o monte de Barsá. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Ial escolheu para sua habitação. O diabo ficou com inveja, né, do próprio Criador, por isso caiu. Então, não tenha inveja da vida dos outros. Não queira ter a vida dos outros. Pense que o que o Criador tem projetado para a sua vida é muito superior ao que o outro está vivendo. Não venha comparar a sua vida com a vida dos outros. Ah, a pessoa vive isso, aquilo. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, você tem o que você necessita nesse momento. Você tem o que você buscou por isso, né? Mas nunca tenha inveja, porque inveja é maligna, né? E só atrai doenças, enfermidades, né? Então preste atenção nisso. É uma direção espiritual que ele está falando conosco nesse dia. O Eterno habitará nele para sempre. Os carros de Ial são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Eterno, o Salvador. O Sinai tornou-se em santuário, subsiste às alturas, levastes cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Eterno Ial habite no meio deles. Bendito seja o Eterno, que dia a dia leva o nosso fardo. Ou seja, nossas dificuldades, nosso sofrimento, o Eterno leva através do seu filho Yahshua Mashiach. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, você acha que a Yahshua já não pagou no madeiro por nós, não? Sim, então dia a dia ele leva o nosso fardo, sim. Porque se nós fôssemos levar sozinhos, nós não suportaríamos, não, queridos. Você acha que nós estamos vivendo um mundo de decadência, um mundo que os valores estão invertidos, que o certo é errado, o errado é certo, a violência está extrema, né? Então você acha que o Criador não leva o nosso fardo? Leva sim, leva sim. É só nós entregarmos através de Yahshua Mashiach e pedir ele que venha conduzir e carregar por nós, porque senão nós mesmos não conseguiríamos, não. Isso é fato. Ial é a nossa salvação, crê somente. O nosso Ial é o Ial libertador. Com Ial, o Salvador está... escapamos da morte. Quantos livramentos nós recebemos, né? E quantos que nós vimos, e quantos que nós nem imaginamos que ia acontecer. E foi nos dado através de Yahshua Mashiach. Porque aos seus anjos ele deu ordem que esteja conosco em todos os nossos caminhos, né? Então, queridos, quando você entrega, quando você apresenta, quando você fala, a minha casa, minha vida, minha família, meu trabalho, não é meu, é do Pai. Através de Yahshua Mashiach, eles que conduzem, eles que protegem. Com isso, nós recebemos livramentos. Quando você dá legalidade, abre a porta da sua casa, a porta do seu coração, entra, Yahshua. Entra, faz morada, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha família, seja bem-vindo aos meus estudos, seja bem-vindo ao meu trabalho. Quando você dá legalidade para que ele venha atuar, querido, não tem como perder, não tem como. Com o Criador não se perde, ou ganha ou aprende. Aprenda isso de uma vez por todas. Com o Criador não se perde, ou aprende ou ganha. Então nós temos que entregar o nosso dia, nossa casa, nossa família, pedir, cuida por nós, proteja por nós, porque nós estamos vendo a violência está altíssima, né? Estamos em decadência, os valores estão em decadência, né? Então, querido, se o Criador não olhar por nós, em vão vigiar sentinela, não adianta nós vigiar, se o Pai não estiver olhando.
intercedendo com seus anjos, guardando, defendendo, né? Então, continuando. Sim, e ao parte a cabeça dos seus adversários, seus inimigos, e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Olha para você ver. Disse o Salvador: de Baçá os farei voltar, falo-eis tomar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Ial, o teu cortejo, o cortejo do meu Ial, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumento de corda, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Ial nas congregações, bendizei ao Eterno, vós que sois da estipe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulão e os príncipes de Naftali, as tribos, né? Reúna, ó Ial, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprima-se a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos como novilho. Calçai os pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipe vem do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Ial. Reinos da terra, cantai a Ial. Salmodiai ao Salvador, aquele que ensina em cima aos céus, os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Ial. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Ial, tu és tremendo, nos teus santuários. Ó Ial de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Ial. Então, quem nos dá força e poder e autoridade é o próprio Ial, né? Através do seu Ruach Kadosh. Então, coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas através dele. Mesmo que a mente humana, o ser humano é tão mesquinho, é tão ignorante muitas vezes, por falta de sabedoria, que acha que aquilo ali foi um mal que aconteceu contigo, que está acontecendo contigo, sendo que é um livramento que ele está nos entregando. E só iremos compreender com o passar dos dias, com o passar do tempo, né? Porque ele faz, tudo que ele faz é perfeito. Então, por isso você tem que pedir: não peço nem a vida nem a morte, eu peço que essa vontade prevaleça na minha vida, na minha casa. É assim que nós temos que pedir, né? Porque quando nós estamos alinhados à vontade dele, aos planos dele para as nossas vidas, a vontade dele prevalece, independente de eu querer ou não. Haja visto que antes mesmo, já no ventre da minha mãe, já tinha me escolhido, já tinha me constituído, né, para pregar as boas novas, para levar as mensagens, as falanges, vão ser multidões de mensagens de poder e autoridade, de bênção sobre essa casa, sobre essa vida. Então, se você acredita nisso, nessa palavra, ela é muito poderosa, querido. Esse é um salmo que você deve meditar sempre que tiver um tempinho. É grande, algumas pessoas acham grande, mas é muito poder que está entrando sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, neste dia, a vitória de Ial sobre todas as suas adversidades, todos os seus inimigos, aqueles que poderiam ser irmãos, considerados irmãos, mas se levanta contra a sua vida. Hoje você recebe isso, eu recebo, em nome de Yahshua Mashiach, sobre a minha vida. Poder, autoridade, vitória do próprio Ial sobre as adversidades, sobre aquelas resistências contra as nossas vidas, né? Não é? O diabo não usa pessoas para resistir à nossa presença, para tentar nos atrapalhar, para tentar retardar nosso caminho, mas hoje ele lança diferente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje nós recebemos dele vitória sobre as adversidades, sobre os inimigos, sobre os principados, sobre as potestades, sobre tudo aquilo que é lançado contra as nossas vidas. Nós recebemos vitória, nós recebemos a recompensa sobre os adversários na nossa vida, sobre as adversidades que tenta entrar no nosso caminho, né? Então nós recebemos, eu recebo em nome de Yahshua Mashiach. Espero que essa palavra eu possa falar no seu coração. Esse vídeo ficou grande, mas com um propósito único e especial do Criador sobre as nossas vidas. Que você possa ter consciência do poder dessa palavra sobre a sua vida. A vitória sobre toda a adversidade. Tudo aquilo que lançar contra a sua vida já caiu por terra.
Você tem que acreditar na Bíblia Sagrada. Você tem que acreditar na sã doutrina. Porque não adianta você ler. Se você não acredita, vai acontecer alguma coisa? Não. Nada de extraordinário vai acontecer na sua vida. Mas quando nós acreditamos e colocamos em prática a nossa fé, nós movimentamos. Aí não tem como o diabo se montar em nós. Por quê? Porque nós estamos com a fé em movimento. Nós estamos com a fé acelerada. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, queridos. Que a vitória de Yahweh esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família no dia de hoje. Assim seja.